Diná chega aflita. Conta que ligou para a repartição, mas Estela não estava lá. Foi até a casa dela e também não a encontrou. Alberto tenta acalmar. Diz que ela está exagerando, mas Diná insiste, firme, determinada. Ela garante que sente. A irmã está correndo perigo. Ele pede que se sente. Alerta que não pode se deixar levar pela emoção. Janice entra trazendo um comprimido. Alberto agradece. E insiste que Diná precisa se acalmar. Explica que Estela comentou sobre uma viagem rápida de trabalho. Mas Diná rebate de imediato. Mentira! Na repartição, ninguém sabe de nada. Ela ainda reforça. Se fosse verdade, Estela teria contado a ela. Alberto sugere que talvez Estela tenha tentado ligar. Mas Diná não estava em casa. Desesperada, ela pede que ele acredite. Repete, com a voz embargada. Algo grave está acontecendo. Para tranquilizá-la, Alberto promete verificar. Mas ninguém atende ao telefone da repartição. Lembra que o expediente já acabou. Sugere que Diná ligue no dia seguinte. Revoltada com a calma dele, Diná explode. Como consegue ficar sereno, se a mulher que você ama pode estar em perigo? Alberto responde firme. Diz que a diferença entre eles é que não tenta resolver tudo sozinho. Ele entrega alguns problemas a Deus. Diná chama isso de comodismo. Mas ele insiste, não é desespero, é fé. Para ele, neste momento, só resta confiar e esperar. Diná retruca. Diz que não tem essa fé. E declara que vai encontrar a irmã sozinha. Enquanto isso, Ismael desabafa. Diz que nunca pensou que Estela tivesse nojo dele. Reclama que agora ela pode guardar seus carinhos para aquele pateta rezador. Confessa que só queria uma família com ela. E com Bia. Repete o nome da filha, entre um riso curto e um suspiro amargo. Admite que nunca recebeu carinho de ninguém. Estela, em silêncio, chora. Em outra cena, Antônio e Andresa tiram fotos juntos. Raul chega, confuso, perguntando o que está acontecendo. Andresa chama por ele. Guomar comemora sua chegada e diz que também precisa de fotos com a esposa. Raul insiste em saber o que significa aquilo. Andresa explica. Marketing, propaganda, algo necessário para o casal. Ele questiona se precisava ser em casa. Guomar responde que sim, porque passa a ideia de família. Se fosse em salão alugado, pareceria frio, sem emoção. Guomar pressiona. Raul deve se trocar para a foto. Ele pergunta se é terno. Andresa corrige. É a roupa de cowboy que comprou para ele. Está no quarto. Raul se irrita. Recusa. Não vai se fantasiar de cowboy. Acha tudo um absurdo. O fotógrafo interrompe para registrar Andresa. Mas Raul corrige em voz alta. Ela é Andresa Muniz Toledo. Casada. A esposa o repreende. Pede que não a faça passar vergonha. Guomar reforça. A roupa foi comprada especialmente para ele. Andresa, já incomodada com tanta gente, puxa Raul para dentro da casa, para conversar em particular. Nesse meio tempo, Alexandre aconselha Guomar. Diz que é preciso amaciar Raul, fazê-lo acreditar que vai se tornar um grande empresário. Guomar elogia Raul. Afirma que ele está bonito. Diz que parece até que se vestiu assim a vida inteira. Mas Raul retruca. Seco. Eu me sinto ridículo. Raul, incomodado, não se contém. Questiona a agressividade da sogra. Desabafa que chega em casa, encontra estranhos. Vê a esposa agarrada a um peão. E ainda esperam que esteja feliz? Guomar pede calma. Diz para ele não estragar tudo com ciúmes. Garante que Andresa o ama de verdade. Mas Raul, confuso, rebate. Afirma que a esposa nunca gostou de fazenda, de lama, de terra, de animais. Guomar insiste. Diz que Andresa mudou. E que, se ele não quiser perdê-la, precisa acompanhá-la no que gosta. Até viajando pelo Brasil. Raul estreita os olhos. Exige que Guomar jogue limpo. Ela responde que só quer a felicidade da filha. Conta que realizou o sonho do pai, transformando Andresa em rainha do gado. E agora sonha em ver Raul, ao lado de Andresa e Antônio, como um grande empresário. Raul reage, irônico.
Não sei quem está mais louco, eu, por abandonar tudo nessa aventura, ou a senhora, falando essas bobagens. Em outra cena, Glória surpreende Dudu. Pergunta se o pegou no flagra, deixando a lição de lado. Dudu disfarça, muda de assunto. Quer saber se Tato contou a ela sobre o sonho que teve com o pai. Glória confirma. O menino revela que, no sonho, o pai dizia estar muito doente. Conta que o tio Alberto confirmou que era verdade. E conclui, ele iria morrer de qualquer jeito. Glória suspira. Acolhe Dudu nos braços. Pede que não falem mais sobre isso. Garante que, onde quer que esteja, o pai está olhando por eles. Nesse momento, Dolores entra. Avisa que o telefone é para Dudu. É Antônio. O garoto corre animado. Atende. Descobre que o amigo está no Rio. Comemora a visita. Conta para Glória que Tom toca berrante muito bem. Ela ri, mas logo lembra da lição. Dudu resmunga, e Glória reforça. Está de olho nele. Enquanto isso, Andresa suspira aliviada. Diz que ainda bem que terminou. Não aguentava mais aquela roupa apertada. Quer voltar a ser ela mesma. Tomar banho. Vestir algo confortável. Antônio avisa que vai embora. Mas Gomar interrompe. Nada disso. Hoje eles são convidados. Propõe irem ao teatro. E depois jantar. Deixa que escolham um lugar. Andresa adora a ideia. Confessa que está morrendo de fome. Gomar sorri, feliz. Mas Raul é direto, não vai. Antônio também recusa. Explica que combinou de passar na casa de Dudu, que o espera. Então Andresa tem uma ideia. Sugere que todos vão juntos à casa de Dudu e o levem para jantar. Gomar concorda. Define o plano. Eles acompanham o menino, enquanto ela aproveita para descansar, exausta. Do lado de fora, ao colocar as crianças no ônibus, Sininha dá bronca em Tibério, por ter emprestado o carro para Estela. Já Carmen se despede, dizendo ao mascarado que depois encontra o grupo, pois ainda tem algo a resolver. Logo depois, Antônio, Andresa e Raul chegam à casa de Dudu. Andresa convida o garoto para jantar com eles. Ele aceita, animado. Antônio comenta que amanhã fará umas compras para a companhia. Pergunta se Dudu quer ir junto. O menino vibra de alegria. E pergunta, empolgado: posso viajar com vocês? Glória intervém, firme. Lembra Dudu da escola. O menino garante que volta no ano que vem. Ela reforça. Diz que nunca deve deixar de estudar. Antônio concorda. Admite que a única coisa de que se arrepende na vida é de não ter estudado. Dudu então apresenta Tunil, seu grande amigo, rei dos peões. Depois mostra Andresa, a rainha do gado, e Raul, marido da rainha. Caso brinca, se a rainha tem marido, então ele deve ser o rei. Nesse momento, Carmen pede licença. Maria a convida a entrar, manda ficar à vontade. Carmen agradece. Deseja boa noite. Curiosa, Maroca pergunta quem é ela. Insinua se seria mais uma das noivas do Té. Carmen se apresenta. Diz que trabalha na locadora. Maroca observa a aparência dela. Estranha. Pergunta se fez plástica. Comenta que antes era tão amarrotadinha. Carmen nega. E logo pergunta por Diná. Precisa falar com ela. Maroca explica que não pode chamá-la. Diná está muito nervosa. Acabou de tomar uma injeção. Alberto aparece. Carmen suspira, aliviada. Diz que precisa falar com ele. Alberto pede que Maroca traga um copo d'água. Tente dar o remédio para Diná. Maroca concorda na hora. Carmen então conta. Estela pegou emprestado o carro de Tibério. E ainda não voltou. Estão preocupados. Acham que algo pode ter acontecido. Alberto revela. Diz que Estela falou em uma viagem de trabalho. Mas a verdade é outra. Ela está atrás de Bia. Pede segredo. Ninguém sabe, nem Dona Maroca, nem Diná. Ninguém sabe que Bia sumiu. Carmen se assusta. Quer saber como isso aconteceu. Alberto explica. Bia passou uns dias com o pai. Descobriu que ele é sem caráter, com ficha criminal imensa, envolvido com drogas. Carmen comenta que a menina não deve ter tido coragem de enfrentar a mãe. Alberto confirma.
Admite que a ligação entre mãe e filha é muito forte. Conta que antes não estava tão preocupado. Mas agora, depois do carro de Tibério, começa a achar que Diná tinha razão. Stella pode mesmo estar em perigo. Ele se oferece para assumir a situação. Maroca pergunta se ele vai subir. Ele confirma que sim. Carmen concorda. Enquanto isso, Té conversa com Mauro. Conta que dormiu na cama com Diná. E também com Pet. Pergunta o que ele acha disso. Mauro ri. Diz que Té é o homem mais sortudo que já viu. Té comenta emocionado. Fala como foi bom deitar ao lado de Diná. Sentir o perfume dela. Mesmo sabendo que ela estava distante. Mauro incentiva. Diz que ele deve reconquistar a mulher. O inimigo número 1 dela já saiu da vida. Mas Té lembra. Diz que Diná ainda idolatra Otávio. E Jordão. Mauro rebate. Otávio já morreu. Viver só de lembrança. É impossível. Té insiste. Acredita que Diná vai voltar para ele. Afirma. Ela tem que voltar. Mauro muda de assunto. Pergunta sobre Lisa. Té admite que gosta dela. Mas que a relação foi um inferno. Mauro defende Lisa. Explica que Té estava doente. A culpa não era dela. Té concorda. Mas lembra. Desde que saiu de casa e ficou com Lisa, sua vida virou um inferno. O escritório foi por água abaixo. Mauro confirma. Mas garante. A clientela já está voltando. Té chama o garçom. Pede a conta. Se recusa a dividir. Diz que está feliz. Muito feliz. E faz questão de pagar tudo. Mauro insiste na conversa. Mas Té encerra. Diz para ele não se preocupar. Enquanto isso, Ismael pressiona Stella. Insiste que ela coma. Oferece comida repetidas vezes. Mas ela recusa. Diz que não tem fome. Ele olha para Regina e comenta. Irônico. Assim ninguém pode reclamar que não damos comida para mocinha. Brinca que é mestre em acalmar garotas nervosas. Observa Stella com frieza. Diz que aquela expressão precisa mudar. Senão vai sobrar para ela. Stella implora. Pede que a solte. Diz que só quer procurar Beatriz. Ismael reage com ironia. Finge surpresa. Garante que Bia, puxando ao pai, vai aparecer linda e fagueira. Quando menos se esperar. Stella protesta. Lembra que Beatriz ainda é só uma criança. Mas Ismael corta. Diz que quem é indefesa é ela. Chama Stella de sua garota mimada. Em outra cena, Andresa suspira. Diz que foi uma delícia a noite. Mas confessa que acha um absurdo terem ido buscar Dudu para jantar. Glória responde sorrindo. Diz que só de ver a alegria do menino já valeu a pena. E ainda aponta algo fofo que Dudu fez. Andresa concorda. Encantada. Dudu então conta animado. Tom o convidou para ir a uma exposição de gado. Pergunta se pode ir. Glória, severa, reclama das notas dele. Antônio intervém. Explica que pega o menino na sexta. Devolve no domingo. E comenta que uma das melhores exposições é em Muriaé. Dá até para ir de avião. Dudu vibra. Glória se emociona. Andresa pergunta quando viajam. Antônio responde. Semana que vem. Glória só autoriza se Dudu estudar bastante. Nesse momento Raul entra. Indignado. Relembra que Andresa prometeu não viajar. Tenta proibir. Andresa reage. Afirma que ninguém lhe dá ordens. Raul insiste. Você não vai. Andresa retruca. Se eu quiser, eu vou. A tensão explode. Dudu prevê baixaria. Glória pede silêncio. Andresa respira fundo. Admite que Dudu tem razão. Diz que não é certo discutirem na casa dos outros. Então agradece a Glória pela recepção. E anuncia que vão embora. Glória, educada, responde que voltem sempre. Andresa pede desculpas. Dudu, aflito, pergunta o que vai ser dele. Antônio promete conversar no dia seguinte. Raul se oferece para levá-lo até o hotel. Mas Antônio explica que não está em hotel. Deixou a mala na casa de Raul. Eles partem juntos. No caminho, Raul explode. Afirma que não admite ser apenas um marido de fachada. Andresa retruca. Chama-o de insuportável.
Guomar intervém, preocupada. Pergunta o que acontece. Andresa responde seca. Paciência tem limite. Antônio tenta amenizar. Explica que só veio pegar a mala e procurar um hotel. Mas Guomar insiste que ele fique na casa e durma no quarto de hóspedes. Antônio diz que não quer dar trabalho. Raul percebe a manobra. Acusa a sogra. Diz que aquilo é uma armação podre, criada pela mente de Guomar. Andresa se indigna. Reclama que é um absurdo ofender a própria mãe. Mas Guomar pede calma. Diz que um dia Raul ainda vai agradecer. E que, por enquanto, é melhor não falar nada. Andresa então repreende Raul. Diz que ele devia ter vergonha, que está sendo injusto, e que a cada dia só a decepciona mais. Enquanto isso, em outro lugar, Estela encara Regina. Pergunta o que ela está fazendo ali. Diz que Ismael a maltrata. Reclama que não deve nada à polícia. Questiona quem conseguiria viver como prisioneira naquele lugar. Pra quê? Insiste. Regina responde: calma. Diz que ainda não é hora. Mas que quando chegar o momento certo, ela se manda. Afirma que não é boba. Sabe se virar sozinha. E provoca Estela. Você é que não sabe se virar sem ajuda. De repente, Regina toma uma decisão. Desamarra Estela. Manda que vá embora. Pede apenas que não conte nada à polícia. Estela jura que não contará. Pergunta o que será dela. Regina garante que vai se virar. Repete a ordem. Vá embora. Estela agradece, comovida. Mas Regina corta a emoção. Diz que fez aquilo por si mesma. Que está farta de aguentar as bobagens de Ismael. Farta de vê-lo mendigar amor o tempo todo. E com firmeza, ordena de novo. Vai. Estela fica surpresa. Diz que Regina é melhor do que imaginava. Agradece de novo, emocionada. Mas Regina corta. Olhos duros. Adverte que, se Estela abrir a boca, não se engane. Regina é pior que Ismael. E ameaça. Se contar alguma coisa, quem vai pagar a conta será a filha de Estela. Ordena que vá embora. Imediatamente. Na terra, Otávio aparece. Encontra Diná dormindo. Ele a observa com carinho. Pede que descanse. Lembra que ela chorou muito. E que agora sofre de desespero por Estela. Ele a acalma. Garante que Estela vai voltar. Porque é forte. Depois fala de Té. Diz que ele quer voltar para ela. Mas pede que Diná não dê ouvidos. O amor dos dois é muito grande. Ninguém pode destruir. Otávio olha ao redor. Descreve o lugar como lindo. Afirma que vai esperar por ela. E declara seu amor. De repente, Té entra no quarto de Diná. Acaricia o rosto dela. Otávio, tomado de raiva, derruba um vaso. O barulho acorda Diná. Assustada, ela se senta. Mas Té a tranquiliza. Diz que deve ter sido o vento. E fecha a janela. Ela pergunta se há notícias de Estela. Té pede calma. Lembra que não pode se emocionar. Diná insiste. Pergunta por Alberto. Té responde que ele já foi. Garante que vai ficar com ela. Diná, inquieta, reclama. Diz que não aguenta mais ficar deitada. Té a ajuda a se levantar. Mas, ao se erguer rápido, ela sente tontura. Confusa. Admite. Parece que meu coração vai explodir. Té insiste em permanecer. Mas Diná pede para ficar sozinha. Manda que ele vá brincar com Pet. Sozinha, ela suspira. Implora em pensamento. Otávio, volte para mim. Em outro lugar, Bia desabafa. Diz que perdeu tempo demais procurando um pai. Que no fundo, nunca existiu. Confessa que aquele homem não era nada do que imaginava. Admite ódio de si mesma. Ódio por ter sido tão ingênua. Revoltada, grita que odeia o próprio pai. Repete com força. Odeio. Igor intervém. Repreende com dureza. Manda que pare de sentir pena de si mesma. Lembra que, mesmo não tendo dado nada, o pai lhe deu o mais importante. A vida. Conclui. Firme. Cresça, Bia. Enquanto isso, Carmen fala com Dr. Alberto.
Diz que não adianta rodar a cidade. Não tem ideia de onde Stella está. Alberto reflete. Diz que se Stella pediu o carro do Tibério emprestado, devia estar com muita urgência. Carmen se mostra preocupada. Ele decide levá-la para casa, na esperança de que Stella já tenha voltado. Carmen pergunta o que farão se ela ainda não chegou. Alberto respira fundo. Diz que vai pensar no que fazer. Ela elogia o equilíbrio dele. Afirma que outra pessoa já estaria desesperada. Alberto admite. Diz que também está preocupado, que ama Stella, e que tenta se manter calmo, mesmo com vontade de sair correndo para encontrá-la. De volta a Dinah, ela pede ajuda até, convicta de que algo grave está acontecendo com Stella, que ela corre perigo. Até pergunta o que houve. Dinah não sabe explicar, só pede as horas. Ele olha o relógio. Já são 10h30. Dinah insiste. Diz que precisam procurar Stella. Té tenta convencê-la a desistir. Lembra que ela não pode sair. Precisa cuidar da própria saúde. Mas Dinah não cede. Afirma, com fé. Sinto. Stella está chegando. Mesmo quando ele pede calma, ela insiste que vai descer. Garante que está bem. Que nada aconteceu. De repente, Stella chega. Abraça Dinah com força. Maroca, aflita, pergunta onde a irmã se meteu. Diz que quase enlouqueceu de preocupação. Stella tenta sorrir. Responde que apenas fez uma viagem de trabalho. Mas Dinah não acredita. Olha o rosto amassado dela. E insiste na verdade. Stella disfarça. Diz que é bobagem. Terry se mete, acusando Dinah de invadir a privacidade da irmã. Dinah, séria. Corta. Chega de piadinhas. Me conta o que realmente aconteceu. Stella inventa. Diz que, como chefe de departamento, pegou o carro de Tibério emprestado. Mas Dinah rebate na hora. Eu fui na sua casa. Fui no consultório do Alberto. Liguei para a repartição. Ninguém sabia de você. Stella tenta manter a farsa. Mas se entrega. Deixa escapar que Alberto sabia de tudo. Nesse instante, Raul aparece chamando Stella e Deunisa. Alberto tenta se justificar. Diz que também foi contagiado pelo pânico. Stella minimiza. Repete que não aconteceu nada. Mas não consegue esconder o impacto diante da expressão de Raul. Ele explode. Conta que Gomar resolveu transformar Andresa na rainha do gado. Gastou fortunas em touros, equipamentos. Até organizou campeonato de esportes rurais. E o pior, deixou Raul sem espaço dentro da própria casa. Maroca se lembra. É aniversário de Andresa. Raul arregala os olhos, desesperado. Ele esqueceu a data. Dinah sugere. Liga para uma floricultura 24 horas. Stella aconselha. Escreve um cartão bonito. Promete até uma nova lua de mel. Raul, aliviado, se anima. Agradece às irmãs. Sai correndo para salvar a situação. Stella, exausta, pede a Alberto que a leve para casa. Confessa que só foi até lá para não deixar Dinah preocupada. Eles se despedem. Trocam beijos e carinhos. Dinah avisa firme. No dia seguinte vai visitá-la. Enquanto isso, Andresa recebe os parabéns e se despede contente. Comenta que Maroca e Dinah já lembraram da data. Mas Gomar provoca. Raul não disse nada. Aposto que esqueceu. Andresa defende o marido. Diz que isso nunca aconteceu. Que foi só uma briga boba. Convicta, garante. Raul deve estar preparando uma surpresa. Por quê? Isso é a cara dele. Francisca entrega outro presente. Andresa sorri, acreditando que seja de Raul. Encantada com o embrulho cheio de pétalas. Se emociona. Abre ansiosa. Dentro, encontra flores. E mais uma surpresa. Uma chave misteriosa. Ela se intriga. Gomar sugere. Vai até a janela. Dá uma olhada. Andresa corre. Espia. E se deslumbra. Chama Tom e Raul para verem o presente. Acredita que foi a mãe quem lhe deu. No jardim, um carro novinho em folha. Andresa mal acredita. Ao ler o bilhete, descobre que foi Tom quem presenteou. Ela se emociona. Diz que não merecia tanto. Admite que ele adivinhou seu gosto por surpresas. Enquanto isso,
Raul assiste tudo da portaria, tomado pelo ciúme. Estela chora, nos braços de Alberto. E Regina aproveita que Ismael está bêbado. Amarra o homem com as cordas de Estela. Ismael, confuso, pergunta: que brincadeira é essa? Onde estou? Regina, fria, responde que o soltou. Ismael se assusta. Diz que agora ela vai denunciá-los. Mas Regina ironiza. Diz que Estela tem medo até do escuro. Chama Ismael de besta, por ter mantido a moça presa apenas para forçá-la a ficar com ele. Ismael tenta reagir. Você não tem nada a ver com isso. Regina corta de imediato. Tenho sim. Ela lembra que, no mesmo dia, o noivo de Diná e outros estiveram na porta. Exausta, afirma que já se arriscou demais por ele. Agora é diferente. Quem está preso é ele. Regina encara firme. Diz que Ismael Novaes vai fazer tudo o que Regininha mandar. Enquanto isso, Raul aparece e estraga a festa. Francisca se espanta. Gomar pergunta o que está acontecendo. Andresa, chocada, encara Raul. Você enlouqueceu. Antônio se desculpa. Explica que não fez por mal. Gomar tenta acalmar a filha. Pede que finja que nada aconteceu. Mas Andresa se recusa. Diz que Raul não tinha o direito de estragar seu aniversário. Chama o marido de grosseiro. Com ironia. Debocha. Que cena bonita. Eu não sabia que você gostava de espetáculo. Isso aqui é uma palhaçada. Raul perde a paciência. Ordena que ela saia do quarto imediatamente. E devolve o carro. Andresa encara firme. Se recusa. Diz que não vai devolver. Raul ameaça. Que cara eu tenho? Vendo minha mulher receber carro de outro homem. Andresa explode. Então vai buscar suas florzinhas na sala, se quiser. Eu não quero aquele presente. Ela continua. Afirma que Tom é como um irmão, parte da família, e por isso não vai devolver o carro. Em outro canto, Té pergunta a Diná se viu o que aconteceu com Estela. Diz que, no fim, tudo terminou bem, mesmo com todo o desgaste. Diná suspira. Revela que, em meio à confusão, esqueceu de contar que esteve na casa de Lisa. Té desaprova na hora. Você fez muito mal. Quanto menos conversa, melhor. Diná insiste. Conta que Lisa nem quis falar dele. Disse apenas que achou a moça muito bonita. Té concorda. Admite que Lisa é bacana. Deseja que ela encontre o homem certo. Diná rebate. Esse homem é você. Mas Té nega. Diz que tudo aquilo foi ilusão. Confessa que sempre amou. E ainda ama. Apenas uma mulher. Diná tenta convencê-lo. Você e Lisa foram feitos um para o outro. Mas Té se abre. Diz que o que mais quer é resgatar o casamento deles. Reconstruir a vida juntos. Pede a Diná que não recuse o amor dele. Que acredite nele. Ela tenta interromper. Diz que já conversaram sobre isso. Que gosta dele. Que ele é o pai de sua filha. Mas pede que pare. Té insiste. Estende a mão. Pede que ela venha até ele. Diná implora. Não faz isso. Não insiste. Mas Té continua se aproximando. De repente, o espírito de Otávio surge. Derruba mais um vaso. Diná e Té ficam paralisados. Perplexos diante da aparição. Té tenta acalmar Diná. Sugere que depois recoloca o vaso. E a chama para se aproximar. Mas Diná, impaciente, sobe para o quarto. Ela já não suporta mais a insistência dele. Té bate na porta. Diz que quer falar sobre Pet. Diná pergunta várias vezes o que houve. Mas ele desconversa. Responde apenas que a menina pegou no sono. Impaciente, Diná pede licença. Diz que não vê graça nenhuma naquilo. Enquanto Té insiste. Eu não estou brincando. Ao fechar a porta, ele tenta se justificar. Diz que sabe que errou. Que sabe que ela conheceu aquele cara. Diná se irrita. Rebate de imediato. O nome dele é Otávio. Ele foi a coisa mais importante da minha vida. Té fica desconfortável. Resmunga que não quer discutir sobre morto. Diz que só quer recomeçar. Diná suspira. Afirma que não quer mais falar sobre isso. Mas ele interrompe. Eu vou falar sim. Porque continuo sendo seu marido. E você nunca deixou de ser minha esposa.
Ele a acusa de ter medo de si mesma. Insiste. Otávio está morto. Nós estamos vivos. Eu te desejo. E você também me deseja. Nesse momento, Júlia surge, acompanhada de um anjo. Eles intercedem. Avisam Otávio que não pode interferir nas escolhas de Dinah. Júlia o lembra. Você disse que estava preparado. Mas Otávio não se contém. Insiste que não consegue assistir aquilo sem reagir. Daniel intervém. Diz que ele precisa ter pleno domínio das emoções. Júlia reforça. A escolha é de Dinah. Você não pode se intrometer. Por fim, Daniel decide. Conclui que é hora de irem embora. Chama Otávio para acompanhá-los. Dinah olha firme para Té. Afirma que o casamento deles acabou. Ele desafia. Então prova. Ela, exasperada, pede que pare. Mas Té insiste. Pede que ela não fuja. Que venha até ele. Dinah respira fundo. Explica que está frágil, sim. Mas não está fugindo. Só quer que ele saia do quarto. Imediatamente. Té pergunta sobre Pet. Dinah garante. Ela está ótima, dormindo tranquila. Vai ser uma excelente companhia para você. Enquanto isso, Dedé encontra Lisa. Cumprimenta. Pergunta como ela está. Ela sorri. Diz que tudo bem. E elogia o cuidado dele por trazer o que precisava. Dedé explica que trouxe o som do Zeca. Diz que depois ela pode devolver. Lisa concorda. Ele liga o aparelho. Sofia comenta sobre uma música chamada Eros. Dedé reage surpreso. Você me chamou de Eros? Sofia confirma. Ele brinca. Eu não tenho cara de quem flecha os outros por aí. Ela pergunta se ele conhece a história. Dedé responde que mais ou menos. Lembra de Eros, o cupido da Grécia. Sofia dá risada. Diz que era só uma curiosidade boba. Então Dedé anuncia. Agora vamos escutar um rock clássico, para animar toda a criançada. E pede atenção de todos. Em outro cenário, Alberto procura um pequeno livrinho branco. Tem certeza de que nunca emprestou a ninguém. Enquanto revira, pergunta a Josefa se ela conversou com Té. Josefa confirma que sim. Diz que ele esteve no hospital ontem. E que está ótimo. Alberto comenta que o livro estava emprestado e precisava ser devolvido. Carmen agradece. Eles então conversam sobre toda a situação. A relação conturbada entre Té e Dinah. Josefa desabafa. Revela que Alexandre conseguiu exatamente o que queria. Separar Lisa de Té. Alberto observa. Pensativo. Diz que, desde que Té voltou para Dinah, nada mais aconteceu entre ele e Lisa. Josefa lamenta. Conta que agora Lisa não quer nem ouvir falar dele. Carmen completa. Se o assunto vem à tona, ela corta a conversa na hora. Não quer escutar nada. Alberto conclui. Sério. Diz que Lisa está fazendo justamente o que não devia. Abandonou a luta. Entrou no jogo de Alexandre. Ele aconselha Josefa. Pede que tente conversar com Lisa. Que explique claramente tudo o que está acontecendo. Josefa concorda, mas admite que será difícil. Diz que Lisa está fechada, não quer ouvir ninguém. Carmen acrescenta. Lisa está muito magoada. Ferida. O pior para ela foi ver Té voltando para Dinah. Enquanto isso, Carlota chama Otávio. Lembra que todos estão indo para a aula de astrologia. Pergunta se ele vai, ou se desistiu. Otávio responde que não desistiu. E devolve a pergunta. E você, vai? Carlota confirma que sim. Brinca. Mas não espere que eu seja um raio de sol. Otávio comenta que sempre pensou que a astrologia tratasse apenas do comportamento humano, da influência dos astros na vida das pessoas. Daniel intervém. Explica que é muito mais que isso, que os astros influenciam inúmeros fenômenos na Terra, não apenas a vida humana. Em outro lugar, Carmen conversa com o mascarado. Lembra que a consulta é hoje. Promete que vai passar mais tarde para irem juntos. Ela o encoraja. Diz para não desanimar. Sabe que ele tem medo de sofrer, mas garante que não vai sentir dor, porque ela estará ao lado dele o tempo todo. Enquanto isso, Dinah chega cedo à casa de Stella. A irmã se surpreende. O que houve? Por que tão cedo? Dinah responde que sim, aconteceu algo.
Logo percebe que Stella ainda está com a mesma roupa de ontem. Stella, constrangida, explica que estava cansada. Dormiu no sofá. Nem tomou banho. Oferece café. Mas Dinah não aceita desculpas. Insiste. Para de enrolar. Me conta o que está acontecendo. Stella nega repetidas vezes. Diz que não há nada. Dinah se emociona. Diz que sofre com a dor da irmã. Pergunta, aflita: você não confia mais em mim? Stella pede para ser deixada em paz. Diz que não quer sobrecarregar Dinah, que já esteve muito doente. Afirma que não se perdoaria se algo lhe acontecesse. Mas Dinah não desiste. Diz que vai sofrer ainda mais, se continuar sem saber a verdade. Suplicando: Stella, por favor, me conta. E enfim, Stella cede. Entre lágrimas, revela que descobriu algo terrível. Beatriz está desaparecida. Ela confessa que pensou que a menina estivesse com Ismael, mas ninguém sabe onde ela está.